Oi, cheguei para a aula 40, frações, parte 7, razões. Tem 1000 razões para gravar para vocês. Na verdade, eu quero pedir para você dar o like. Não esqueça, porque o pessoal tem mania de ver o vídeo e não dar o like. Aí não vai receber o próximo. Então dê o like, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Convida os amigos para aprender matemática. Vamos tirar esse medo da matemática. Matemática não é nada difícil, é muito fácil. Por isso que o meu canal é Matemática Facilitada, @Valdir Graca da Silva 7931. Valdir Graça é meu nome, mas eles botam Graca. Não leva a mal, não. É assim mesmo. Olha só. Então vamos começar para a aula, né? Aula 40, frações, parte, razões. Eu estou já há 7 aulas que eu venho falando de frações. Frações, como eu já disse, é uma divisão entre o A dividido por B, senão aqui é divisão. Aqui o numerador na fração é A e o denominador é o B. Então a parte de cima é sempre o numerador e a parte de baixo é sempre o denominador. Vide aulas anteriores. Aí nesse caso, o B aqui é diferente de zero. Por quê? É proibido dividir por zero. Não pode dividir por zero. Sob nenhuma hipótese. E o A pertence aos números naturais. Quer dizer, aquele número que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, tudo positivo até o infinito. E o B, ele também pertence aos números naturais, mas só que o zero aqui, esse asterisco, quer dizer que o zero está excluído. Então, eu falando em conjunto, eu vou dizer assim, que A está dividido para B, assim como D, diferente de zero, A pertence a N e B pertence a N sendo zero. Razões. Agora vamos falar de razões. Ele vem a palavra razão vem do latim ratio, e aí muda toda a nomenclatura. O A dessa divisão, fração que eu coloquei lá, ainda há pouco, o A passa a se chamar antecedente. Quando a gente fala de razão, o A é antecedente, não é mais numerador. E o B não é mais denominador, ele é consequente, é uma outra denominação. É como a gente vai no médico, o médico tem um monte de palavras que a gente não entende, na matemática também tem essas coisas, né? Então, o A é antecedente e o B é consequente. O B é diferente, o B pertence ao conjunto dos números naturais, excluído o zero. Por quê? O B tem que ser diferente de zero, porque é proibido dividir por zero. Então o B é diferente de zero. E o A pertence aos números naturais. É como eu falei anteriormente. Agora vamos ver o símbolo. O símbolo de razão são 2 pontinhos, um em cima e outro embaixo. Lê-se, está para. Então toda vez que você vir 2 pontinhos, está dizendo assim, está para. É a mesma coisa se você fazer a divisão. Então, isso aí pode ser expresso na forma de fração, como eu falei antes, de números decimais e por porcentagem. Vide a aula passada, 39, que foi porcentagem. Então, observe o seguinte, a razão ela pode aparecer em forma de fração, de número decimal ou de porcentagem. Então, e deixe isso bem claro para você entender. A outra coisa é que nós vamos dizer que A está para B, lê-se A está para B, e eu vou dar um exemplo. Que exemplo que eu estou dando? 3 está para 5. É igual a 3 está para 5 ou 3,5, que são termos da razão. Os termos da razão são antecedente e consequente, conforme está explicado aqui em cima. Agora vamos à razão inversa. A razão inversa são 2 razões, são inversas, quando o seu produto, né, é igual a 1. Olha só que interessante. Exemplo,
eu tenho aqui a razão 3 está para 5, que é a fração 3/5. E 5 está para 3. Observe que há uma troca aqui, de denominador e numerador. Quando a gente multiplica a 3/5, ou 3 está para 5, vezes 5/3, ou seja, 5 está para 3, vai dar 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15. É igual a 1. Então, observe que aquilo que está dito antes, que duas razões são inversas, quando seu produto é igual a 1, está confirmado aqui. Tá? Agora vamos para razões equivalentes. As razões equivalentes, ela acontece o seguinte: ao multiplicarmos ou dividirmos os termos A e B de uma razão, obtemos pelo mesmo número, pelo mesmo valor, aí a gente obtemos razões equivalentes. Né? Aí o exemplo que eu estou dando é o seguinte: 3/5, eu vou multiplicar o antecedente por 2 e o consequente por 2 também. Aí fica 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10. É 6 décimos. Então, 6 décimos é equivalente a 3/5. Da mesma forma, 15/35, eu dividi por 5 e o antecedente e também o consequente. Aí o que aconteceu? Se transformou em 3/7, ou 3 está para 7. E pode usar números decimais. Né? Então, olha só, 1,2 está para 1,5, dividindo ambos por 0,3, vai dar 4/5. Então, essa razão é 4/5. Na verdade, é uma razão 4 está para 5. 4/5. Qual é a razão equivalente de 3/8? Eu pergunto. Qual é a razão equivalente a 3/8, cujo termo consequente seja 40? Isso é uma forma de exercício. Algumas vezes perguntam pelo termo consequente, outras o antecedente, e você tem que saber resolver essa situação. A solução é a seguinte: 3/8. Como eu quero o consequente, que é a parte de baixo, né? Multiplicado por 5 para dar 40, dá 40, então tem que multiplicar por 5. O antecedente também tem que ser multiplicado por 5. 5 vezes 3, 15, 5 vezes 8, 40. Resposta: 15/40. Estou respondendo a essa pergunta. Qual é a razão equivalente a 3/8? É 15/40. Tá? Agora nós vamos ver outro tipo, razão entre grandezas da mesma natureza. Ok? Aí eu vou dar um exemplo. Na rua JK tem um prédio de 120 metros de altura. E em frente a esse prédio tem um outro, lá na rua JK, de 150 metros de altura. Aí eu pergunto, qual é a razão entre eles? Né? Observe que é a mesma natureza. Eu estou falando altura e altura. Aí, qual é a razão entre eles? A razão entre eles é a seguinte: 120 dividido por 150 vai ter 120 está para 150, tem de máximo divisor comum, que o máximo divisor comum, MDC, a gente estudou nas aulas 29 e 31. Né? Entre 120 e 150 é 30. Então, eu vou dividir da mesma forma que fiz lá em cima, 120 dividido por 30 é 150 dividido por 30. Dá 4/5. Que 4/5, eu não coloquei aqui em cima, mas é 0,8 ou 80%. Conforme eu falei, pode ser expresso em porcentagem ou em números decimais. Tá? Como eu falei. Então, voltando, a razão entre os dois prédios é de quanto? É 80% ou 4/5. Né? Agora vamos outro exemplo. No clube da esquina, há 2 quadras. A de vôlei, cuja área é 162 metros quadrados,
e a de basquete, cuja área é 420 metros quadrados. Aí eu pergunto, qual é a razão entre essas duas áreas da quadra? Observe quando eu falo em áreas da mesma natureza, grandeza de mesma natureza. A área dessas quadras. Solução. Vamos escolher como antecedente a área da quadra de vôlei. Então, 162 metros quadrados. E, consequente, a área da quadra de basquete, que é 420 metros quadrados. Assim, 162 está para 462, isto é, a fração 162 está dividido por 420 e tem um MDC, que nós já vimos na aula 29 a 31, igual a 6, então 162 dividido por 6 e 420 dividido por 6 dá 27,70 avos. 27,70 avos, dividindo 27 por 70, né? A gente vai ter 0,3857 ou então 38,57%. Viu? Como pode ser expresso em números decimais e também em porcentagem. Agora, a gente vai falar de uma escala muito usada também, sabe por quem? Pelos engenheiros civis, pelos engenheiros que não são engenheiros civis e também pelos arquitetos. Essa escala é interessante. Essa escala é assim, ó, olha só que escala bonita. Ela tem valores fixos, olha, aqui estão os valores fixos da escala. Essa escala, que na verdade são 6, ó, 2, 4, 6 escalas padronizadas, os engenheiros e os arquitetos usam nos seus projetos. Então, essa escala é justamente entre projeto e obra. Né? Então, você apresenta o projeto numa folha de papel, numa figurinha pequena, né? E a obra é o edifício, é a rua, é a estrada, é o túnel, né? Daquele projeto que os trabalhadores vão construir. Então, observe um detalhe. Essa escala aqui, está aqui, quem tiver curiosidade pode ir na papelaria comprar, uma papelaria que tem material de desenho. Então, essa escala tem as seguintes razões. A razão 1 está para 20, que a gente chama de 1 para 20. 1 está para 25, que a gente chama de 1 para 25. 1 está para 50, que a gente chama de 1 para 50. 1 está para 75, que a gente chama de 1 para 75. E 1 para 100, que a gente chama de 1 para 100. E 1 está para 125, que a gente chama 1 para 125. Dessa forma, nós, engenheiros, eu sou engenheiro também, eu sou engenheiro eletricista. Então, nosso desenho vai lá, coloca com essa escala a medida que a gente deseja no desenho, e quando o operário vai fazer a obra, ele vê lá no desenho e sai e vai lá e mede a altura do prédio, mede a altura da janela, do túnel e de outras coisas, dependendo do tipo de projeto. Então, estou dando uma noção de que essa escala também é uma razão usada em engenharia. Os meus amigos engenheiros vão ficar felizes da vida porque eu botei isso na aula de matemática. E é matemática. Agora, nós vamos estudar uma escala que não seja padronizada. Essa é padronizada. Agora a gente vai falar de uma escala não padronizada, que às vezes tem escolas até que o professor incentiva o aluno a usar. Chama-se pantógrafo. Não é aquele pantógrafo que tem no treinão, em cima do treinão. Aquilo também é pantógrafo. E nem tampouco o pantógrafo que aparece nas portas pantográficas dos elevadores antigos e que hoje está até proibido usar em prédios residenciais, porque a criancinha mete a mão ali e se acidenta. Não mais usa pantógrafo. Não, o pantógrafo é usado também para desenho.
Interessante, você tem uma figurinha, aí usa o pantógrafo naquela figurinha, a ponta cega na figura e a ponta com o grafite no outro lado. Então aquela figurinha se transforma em figurão, dependendo da abertura e fechamento do teu pantógrafo. Isso não é padronizado. Aí o que você faz com isso? Aí o pantógrafo ele surgiu em 1603, é velho que só mesmo. Aí, pelo astrônomo e jesuíta alemão Christoph Shannon. O Christoph Shannon inventou esse aparelho com barras entrelaçadas, conforme eu estou descrevendo, que transferem, em razão aleatória, uma figurinha menor numa figurinha maior. Tranquilo, né? Então, já que nós já falamos do pantógrafo, agora vamos falar de razão entre grandezas de natureza diferentes. Aí que o bicho pega. Olha só, natureza diferente, a gente ouve falar todo dia e não consegue descobrir que é razão, mas é verdade, é razão. Aí tem a seguinte, observa o seguinte, natureza diferente. Aí observa, consumo médio. A gente quer saber o consumo médio de alguma coisa, a gente só apela para a razão. Velocidade média de um veículo, também de um veículo, um avião, um carro, etc. Né? Um barco, velocidade média. A gente vê na estrada a velocidade média 80 km por hora, 60 km por hora, 40 km por hora. Isso é a velocidade média permitida, até a máxima permitida. Aí, densidade demográfica. Eu vou explicar com a densidade demográfica o que é daqui a pouco. E densidade de um corpo material. Então, eu vou dar os devidos exemplos, para vocês não ficarem confusos. Então, vamos lá. Consumo médio. Aí eu vou contar uma coisinha interessante. A Eloá, que é a professora lá do nosso reforço escolar, conduziu o carro dela, o seu carro, entre duas cidades, cidade A e cidade B, cuja distância é de 92 quilômetros. Aí, observe o seguinte, e o consumo era 8 litros de combustível que ela usou para andar 92 quilômetros, ela usou 8 litros de combustível. Aí, com isso, a razão entre a quilometragem e o combustível é exatamente 92 quilômetros está para 8 litros. Isso aí, fazendo justamente a divisão de 92 por 8, aí vai dar, eu já fiz a divisão para vocês não terem trabalho, 11,5 km por litro. Então, o carro da Eloá, em qualquer lugar que o carro da Eloá, qualquer estrada que ela pegar, ela vai andar 11,5 km. 11,5 km por litro. Aí, sabendo disso, ela calcula quantos litros ela vai gastar para ir a São Paulo, ir a Minas, ir ao Rio Grande do Sul, enfim, em vários lugares no Amazonas, no Pará, em qualquer lugar. Então, observe o seguinte, observe que para ela saber o consumo do carro dela, é o consumo médio, ela vai usar esse consumo médio para outros lugares, outras coisas. Agora eu vou falar de velocidade média. O Ney foi de carro do Rio a São Paulo. Tá? Ele foi do carro Rio a São Paulo. Aí, o que aconteceu? A distância que ele fez do Rio até São Paulo foi 450 quilômetros em 5 horas. Aí, eu quero saber com que velocidade ele foi, média. Ele foi do Rio a São Paulo. Aí, a velocidade média foi o seguinte, você pega os 450 quilômetros entre Rio e São Paulo e divide por 5, que foi o tempo que ele levou. Aí, fazendo isso aí, vai dar 90 km por hora. Isso é médio, porque, na verdade, ele parou para fazer um lanche, ele andou um pouco mais rápido, ele sempre respeitou a lei. Então, quando era permitido 120 km por hora, ele vai a 120 km. Quando era permitido 110, ele é 110. Quando era 90, 90. Se é 60, 40, ele diminui. Então, o Ney foi assim, desse jeito, e conseguiu fazer 450 quilômetros
ele fez em 5 horas. Então, ele fez a velocidade média, né, que ele usou foi de 90 km por hora. Agora eu vou falar de... Falei de velocidade, agora eu vou falar de densidade demográfica. Densidade demográfica é outra história, né? A estimativa da população do Piauí é de 3.384.547 habitantes. Esse dado não eu inventei, não. Esse dado dá no IBGE de 2025. E a sua área, a área lá do Piauí, é 251.529 km². Aí a gente quer saber qual é a média, qual é a razão entre a densidade, o número de habitantes e o quilômetro quadrado. Fazendo essas contas, eu já fiz para vocês, dá 13 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, lá no Piauí tem 13 pessoas por quilômetro quadrado. Ok? Agora vamos falar da densidade de um corpo material. A densidade de um corpo material é um pouquinho diferente. É a razão entre a massa, né, e o volume do corpo. Exemplo, você tem um cubo de ferro, esse cubo de ferro é um dadinho, tá? É um dadinho, a gente chama dadinho de cubo ou hexaedro. Você escolhe o nome quando eu ensinar a geometria, eu vou ensinar o nome que a matemática chama. Mas qual a criança que não conhece o dadinho e tal, brinca com o dadinho? O dadinho é um cubo, né? Esse cubo tem 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Então o volume desse cubo de ferro é de ferro, não é de plástico, não. O volume desse cubo é de 1 centímetro cúbico. E a massa foi pesada numa balança, né? E ao pesar nessa balança, descobriu que esse cubinho de ferro, pequenininho, tinha 7,8 gramas. Então, a razão entre o peso, a massa dele e o volume dele é 7,8 dividido por 1, que é 7,80, 7,8 dividido por grama por centímetro cúbico. Então, a densidade de um corpo é grama por centímetro cúbico, de qualquer corpo. Ferro, alumínio, ouro e qualquer outro. E qualquer outro material. Qualquer outro material sólido tem uma determinada densidade. E líquido também, a água também tem, que é medido de outra maneira, né? Mas não desse jeito que eu estou falando, de outra maneira. Então, dessa forma, eu estou mostrando para vocês para que serve a razão. O estudo de razão é muito interessante, porque envolve muitas profissões, envolve muitas coisas, né? Então, na próxima aula, eu já vou falar de razão de uma maneira um pouquinho diferente. Na próxima aula, vamos estudar, que vai ser a aula 41, nós vamos estudar proporções. Então, vou ensinar o que é proporção. Então, eu conto com vocês na aula 41. Dá o like nessa, porque senão vocês não vão ver a aula 41. Um grande abraço e fui!